Então, vamos lá, né? Então, falou, não tem mais aqui pergunta no chat por enquanto, né? Então, Uhum, quem tá no chat aí manda essa pergunta, tá? Que eu vou ler aqui. Então, agora a pergunta minha, né? Então, uhum. aí tem toda essa questão dos globalistas, né? Realmente, essa coisa de, né, ser os donos aí do mundo, né? Coisa que, assim, para muita gente pode parecer até fantasiosa, mas na verdade não é Sim, tão fantasiosa assim, né? Assim, vamos lá, assim, e agora assim, falando para o cenário assim atual, né? É que pelo menos assim, você fala muito assim sobre essa questão de que existe um racha entre, né, globalistas e comunistas. Assim, uhum. como é que é essa história, né? Na verdade, deixa eu fazer um retrospecto rapidinho para a gente poder chegar nela, né? Como eu falei para vocês, os globalistas eles evoluem, eles estão sempre evoluindo a maneira de obter controle sobre o mundo, né? Então, primeiro eles começaram patrocinando guerra, aí eles começaram criando instituições transnacionais, né? Que é a ONU, o próprio Banco Mundial, assim por diante. Só que mesmo assim, que acontece? A população vai começando a sacar o que está acontecendo e aí muitas pessoas começam a despertar. Então eles precisam mudar de novo, né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, quando eles lotearam o mundo, né? Cada um ficou com um pedaço, lotearam o Churchill, quem era o presidente dos Estados Unidos, não lembro na época, não lembro se era o Roosevelt, não lembro quem era, e o Stalin, Acho que era o né? Roosevelt. Roosevelt, É o Stalin, Roosevelt. eles lotearam lá o mundo como ia ficar, tal. Só que aí começou um período de Guerra Fria, né? Guerra Fria o que é? Fica lá só no ameaço, né? Fica no ameaço, tal. E foram vivendo assim até a década de 90. Né? Na década de 60, eles começaram a entender que o ideal, eles precisavam criar uma ideologia que deixasse o povo refém deles. E aí eles ficaram procurando essa ideologia, né? E acharam que a ideologia que tinha o que eles precisavam era o comunismo. Né? Só que o comunismo marxista, né, ele tinha ainda uma coisa ruim, que era a questão da mente revolucionária, né? Os caras, né, qualquer coisinha quer fazer revolução, quer fazer revolução, quer fazer revolução, isso não é legal. Aí, mais, digamos que 80% do que o comunismo pregava era era bacana, né? Eles achavam que era o sistema que eles queriam. E os 20% eles queriam melhorar, mexer para ficar mais adequado. Né? E inicialmente, eles pensaram em implantar esse sistema aqui no Brasil. Caramba. Tá? Implantar aqui no Brasil. E aí eles queriam fazer o seguinte laboratório: eles queriam pegar parte do comunismo de Mao Tse Tung com o comunismo do Stalin, fazer um bem bolado e usar o brasileiro como laboratório para ver o que dava isso aí. Né? E convencer o João Goulart disso. Né? E aí acho que você já, né, essa história aí, você já sabe o que deu, né? 64, né? O Brasil entrou
em uma guerra silenciosa contra esses comunistas que demorou aí 10 anos, né? Finalizou em 74, né? Vai E começar a aí eles abertura viram política, né? isso, e aí eles viram que no Brasil não deu certo. Falou, pô, precisamos procurar um país igual ao Brasil, um país essencialmente rural, que tenha um povo miserável, porque se tiver um povo que não é miserável, o povo não vai aceitar de bom grado, então tem que ser um país pobre e com população miserável para a gente fazer o teste. E aí acharam quem? A China. Né? E começaram a incubar esse sistema de governo totalitário que eles queriam implantar no mundo. E foram, né, incubando isso, preparando, melhorando esse modelo, usinando esse modelo para ele ficar um modelo perfeito para ser usado no mundo inteiro, né? Só que eles não contavam da mesma maneira que eles não contavam com o surgimento de um Jair Messias Bolsonaro, eles não contavam também com o surgimento de um cara nos Estados Unidos chamado Ronald Reagan, que era um ator de Hollywood, um ator até mediano, não era um ator de renome, e que o americano, quando o americano elegeu, os globalistas subestimaram o cara. Eu falei, um ator de Hollywood, manja nada de política, né? Alguém deve ter falado lá, não vai ficar 6 meses no cargo, né? Conhece essa, né? E aí esse cara se demonstrou, primeiro ele se demonstrou conservador, acho que foi, posso dizer que foi o único presidente conservador que os Estados Unidos teve aí recentemente. E ele começou a combater o comunismo. E aí ele aprovou um projeto que chamava Star Wars. Esse foi o nome comercial, né? Esse projeto tinha um outro nome, mas ele ficou sendo conhecido como Star Wars, que era a capacidade dos Estados Unidos interceptar qualquer míssil que fosse mandado contra ele a partir de satélites. Tecnologia que a Rússia não tinha. A Rússia, na época, era defasada em tecnologia com relação aos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Só explicando um pouquinho da Rússia para vocês entenderem por que a Rússia ficou com medo desse Star Wars, né? A Rússia, ela tem um dispositivo de defesa que chama a mão morta. O que é a mão morta? Se uma ogiva nuclear tocar o solo russo, mesmo que todo mundo morra, um conjunto de mísseis e ogivas nuclear são disparados automaticamente para vários alvos já pré-determinados pela Rússia, que a Rússia não diz quais são. Então, um ataque à Rússia exterminaria o mundo porque eles reagiriam mesmo mortos. Né? E o Star Wars, ele brecava isso. Ele brecava isso porque se fosse lançado um míssil para os Estados Unidos, os mísseis seriam interceptados todos antes de atingir o solo americano. Aí a Rússia entrou em pânico, né? Os militares russos, tudo isso que eu estou falando vocês vão achar nos vídeos do Ennio Fontinelli, tá? Se vocês procurarem no YouTube, ele conta essa história com mais detalhe até do que eu, né? Eu não vou contar em detalhes, senão não vou ficar 10 horas aqui. E aí os militares russos chamaram os políticos russos e falaram, olha, se vocês não resolverem isso diplomaticamente, a gente vai declarar guerra, porque não tem outra coisa para fazer. Os Estados Unidos, se esse projeto entrar no ar, os Estados Unidos fica imbatível.
Então nós vamos atacar os Estados Unidos antes deles colocarem esse projeto no ar. E aí os políticos pensaram, conversaram, chegaram numa conclusão, né? Vamos perder os anéis, né? Para garantir os dedos. E aí o que eles fizeram? Começaram a abrir a Rússia. Aí o Boris Yeltsin lançou o que a gente chama de, né, eles lá chamam, na verdade, da perestroika, que foi quando a Rússia começou a se abrir, né, abrir a economia, até que culminou com a queda, né, da União Soviética. Acho que foi, não lembro agora se foi em 89 ou foi em 91. Não foi com o Gorbachev? A Glasnost, Perestroika, não foi com o Gorbachev? Começou com o Gorbachev, né, que era a Glasnost, e depois foi a Perestroika, né? Que, na verdade, é o contrário. Começou a Glasnost com Boris Yeltsin e terminou na Perestroika com Gorbachev. Não, o Yeltsin veio depois, veio. Isso. Não, o Yeltsin veio primeiro. Aí o que acontece? Quando a União Soviética caiu, eles descobriram que tinha um monte de bilionários dentro da Rússia. E que essa coisa do comunismo, como a gente conhece, que é todo mundo pobre, todo mundo nivelado por baixo, todo mundo miserável, isso era uma mentira. O comunismo tinha a riqueza concentrada num grupo pequeno de bilionários e todo o resto da Rússia era miserável. Ou seja, era um capitalismo turbinado, né? Os caras conseguiam ficar ricos na metade do tempo que um capitalista. Lógico que eles ficavam ricos na metade do tempo porque eles deixavam o resto da população miserável, né? Mas eles ficavam muito mais ricos, muito mais rápido do que o capitalista, trabalhando muito menos do que o capitalista. Aí o que aconteceu? Esses bilionários russos engordou o grupo dos globalistas. Né? E aí engordou esse grupo e ficou o seguinte acordo, né? E aí fizeram um novo acordo. Qual que era o acordo? O poderio econômico, né, ficaria com a China, né? O poderio bélico ficaria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos venderia a proteção para todos os países do mundo, proteção bélica, e o controle dos costumes, né, da agenda dos costumes, dos valores da sociedade, ficariam com o Vaticano. Então, nenhum dos países o que significa isso, né? Nenhum dos países que tivessem acordo com os globalistas, a não ser os Estados Unidos, poderia investir em tecnologia bélica. Só os Estados Unidos. Os outros até poderiam investir, mas investir no suficiente para proteger o seu território. Não mais que isso. Quem tinha autorização para investir em armamento militar indiscriminadamente é os Estados Unidos, só. É isso que ficou combinado. Né? Aí o que aconteceu? Em 2009, os globalistas descobriram que a Rússia estava fabricando bunkers. Eles falaram, mano, por que a Rússia está fabricando bunkers se o controle se vai ter guerra ou não é nosso? Nós não queremos fazer guerra nenhuma. Todos os nossos armamentos estão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos
não está ameaçando ninguém, porque a gente não quer que os Estados Unidos ameacem ninguém. E a Rússia está criando bunker por quê? E começaram a investigar. E aí viram que além de estar fazendo bunkers como para sobreviver a uma guerra nuclear, a Rússia também continuava investindo em armamento. E aí os globalistas foram chamar a atenção da Rússia. Não, não é para fazer isso. Destrói todas as armas aí que a gente não quer, desmonta esses bunkers aí. E aí foi quando o Putin, com o pretexto da agenda do clima, foi quando ele chamou lá as Forças Armadas Russas, os cidadãos russos, e contou, acho que não me engano, foi em 2012, contou que a Rússia estava sob o domínio dos globalistas, que ele tinha rompido com os globalistas, e que esse negócio de questão do clima aí era tudo mentira, que era uma maneira de impedir que os países que não fossem, né, dos globalistas não se desenvolvessem. E aí começou o racha dos globalistas. Né? Ah, sim. Mais para frente um pouco, quando coincidiu com, acho que em 2013, começou um racha da China. Por quê? Porque a China começou a investir na marinha dela. E também não era para a China investir em armamento, era para a China investir só em tecnologia e na economia, em endividar os países, só isso. A China estava autorizada a ter domínio econômico sobre os países, mas não domínio bélico, entendeu? E eles não respeitaram isso, né? E aí eles também começaram a se distanciar do grupo dos globalistas. Então, hoje, basicamente, o porquê que eu falo que os globalistas racharam? Se vocês virem percebendo o discurso dos Estados Unidos e do Reino Unido, por que eu estou falando dos Estados Unidos e Reino Unido? Porque a sede dos globalistas sionistas, representado pelos Rothschild, é Londres. E a sede dos globalistas democratas, representado pela família Rockefeller, é Washington. Então você vê que o discurso do Biden ele começa a divergir do discurso do Boris Johnson. E isso ficou muito claro na questão do clima, que o Boris Johnson ele defendeu mais incisivamente que os países não podiam poluir, que os países tinham que seguir a agenda verde à risca, e o Biden falou que não, o Biden falou que tinha que ter um equilíbrio, que não podia negar aos países o desenvolvimento. É lógico, né, que ele falou em causa própria, porque os Estados Unidos está quebrado. Né? Os Estados Unidos não pode se dar o luxo de se desindustrializar agora, mesmo que parcialmente, para poder cumprir a agenda do clima. Os Estados Unidos não pode se dar esse luxo. Né? Então, vocês veem que há um distanciamento do discurso do Biden, que representa os globalistas democratas, do Boris Johnson, que representa os globalistas sionistas. Então é por isso que eu estou apostando numa divisão dos globalistas. Né? Primeiro houve um afastamento dos globalistas da China, né? Isso é nítido nas declarações do Soros, né? As declarações do Soros é nítido de que ele virou um inimigo da China, né? As declarações da China também sobre o Soros também indica a mesma coisa. Então, primeiro houve uma ruptura com a Rússia, depois houve uma ruptura com a China, e agora está tendo uma ruptura dentro
dentro do grupo, do núcleo do Entre grupo. eles, né? Entre eles, entendeu? Isso é um claro sintoma de enfraquecimento, né? É aquele ditado romano, né? Dividir para enfraquecer e enfraquecer para conquistar.